começando com mais um Papo Reto comigo, a Cris Bortoncello, e hoje eu vou falar sobre o toque na infância e na adolescência. Eu vou esperar o pessoal começar a chegar aqui, porque eu acho que é muito significativo e importante esse Papo Reto de hoje. Afinal de contas, se tem muitos adultos com toque, isso acaba acontecendo por conta de muitas vezes a família não se dá conta que essa criança ou esse adolescente está com toque. Sejam todos bem-vindos, Tiago, Paula, é muito bom ter vocês aqui, os colegas psis. Eu quero muito poder trocar informação aqui com os colegas profissionais. Meu desejo, meu sonho é que todos os profissionais de saúde mental possam estar mais equipados para conseguir trabalhar de forma mais efetiva com os pacientes com toque. Oi, Kathleen, tudo bom? A Kathleen foi minha colega, trabalha lá na clínica, no meu espaço, e ela teve a oportunidade de observar os grupos de pacientes com toque, os adolescentes, que foi resultado aí do meu trabalho de doutorado, onde eu desenvolvi o manual de tratamento para adolescentes com toque, que está disponível no link da minha bio. Quem quiser entrar lá, tem um manual que eu desenvolvi no meu doutorado. Ele é gratuito para que vocês possam ter acesso à informação. É um protocolo de 12 sessões, que foi todo ele com muito coração, né? Com muito desejo de que os profissionais possam utilizar esse material para os pacientes. Então, esse Papo Reto de hoje vai ficar gravado, 48 horas aqui no meu Instagram, depois vai para o meu canal do YouTube, para que a gente possa cada vez mais disseminar informação para que os profissionais possam estar preparados para atender essa demanda tão importante. Como é que eu faço então, só para trazer aqui para vocês rapidinho, esse manual eu geralmente envio para os pacientes que vão imprimir esse material, que vão encadernar esse material, e através desse material eles vão poder se debruçar para poder ajudar os adolescentes ou as crianças a tratar o toque. O manual ele é para adolescentes, porém a linguagem dele é uma linguagem muito clara, muito limpa, bem objetivo para facilitar aí a comunicação. Esse manual passou por uma avaliação, os adolescentes leram, tiraram suas dúvidas, a gente modificou algumas palavras para que ele pudesse ficar o mais claro possível. E aí, para nós que somos profissionais, fica muito mais fácil também quando a criança ou o adolescente compreende sobre o que a gente está falando, né? O Cordioli dizia muito que a gente precisa conhecer os nossos inimigos para poder vencê-los. E a ideia, tratando o toque, é que a gente possa cada vez mais trazer informações para as pessoas que são acometidas por toque, para suas famílias, para que eles saibam de que forma tratar o paciente, para que ele se liberte o quanto antes dos seus sintomas, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu ver aqui. Oi, Diana, tudo bem? Seja bem-vinda. Se eu não cumprimentar todo mundo, gente, é porque eu tô sem meu óculos tá aqui, mas não quero usar porque não chegou meu óculos novo, eu não quero essa lente azul me incomodando. Então eu vou tocando aqui e à medida que o pessoal for entrando, eu vou tentando cumprimentar todos vocês. Tragam perguntas, participem. A participação de vocês é muito importante para que esse papo reto seja o mais claro possível, tirando dúvidas, não só dos profissionais, mas também da população que tem toque ou que conhece alguém que tem toque também, ok? Então, o transtorno obsessivo, ele tem uma base genética. Daquelas crianças e adolescentes que são acometidas por toque, de 45% a 65% da população, né? Daquelas crianças que têm toque, os familiares têm toque também. Então, nem sempre, né? Ou melhor dizendo, quase sempre a gente vai encontrar aí numa criança ou num adolescente com toque um familiar que tem toque também. E isso é muito importante porque para a gente tratar esse adolescente ou essa criança, a família também tem que ser psicoeducada. É através desse arsenal de informações que a gente que é profissional vai trazer
pro adolescente, pra criança ou pra sua família, que a gente vai conseguir ajudar, de fato, essa criança a conseguir ter um bom manejo no momento dos enfrentamentos. E também, psicoeducando a família, a gente vai conseguir aí fazer com que esse familiar busque tratamento, ou que ele consiga compreender que ele também tem o transtorno, porque é muito comum que as crianças demorem muito tempo para buscar ajuda. Tá? As crenças do toque mais comuns que a gente vê nos pacientes, não só nos adultos, nas crianças e nos adolescentes, mas nos adultos também, elas são a necessidade de ter certeza sobre as coisas, onde o paciente vai ficar buscando aí as checagens importantes para se certificar de que tá tudo ok. A gente tem também crenças relacionadas ao perfeccionismo, que as pessoas às vezes criam aquele padrão muito forte de que tudo tem que estar perfeito, e isso pode vir a desenvolver lá na frente, na vida adulta, um padrão de personalidade obsessiva, o que é mais difícil de tratar. Então a gente tem que estar ligado, porque às vezes o paciente vem para nós, a gente acha que é toque e não é toque, é personalidade obsessiva. Então é muito significativo a gente estar atento aos sintomas e às suas crenças. Existe uma outra crença também que a gente chama de exagerar o risco. Alguns pacientes com toque têm essa crença muito forte, então é como se colocasse uma lupa no risco das coisas acontecerem, então ele fica super, hiper vigil e isso desorganiza ele muito. Quem achar que esse papo reto de hoje é importante, significativo, manda um aviãozinho aí convidando outras pessoas para entrar. Seja bem-vinda, Giana, Gil Veloso, Stefane, Solange, Júlia, sejam todas bem-vindos aí, tá? Quanto mais vocês curtirem ali no coraçãozinho, mais pessoas recebem. A gente sabe que tem muitas pessoas fazendo as lives aí e às vezes elas não alcançam a população. Igual vai ficar salvo esse momento aqui, então é importante que a gente possa aproveitar aí para que mais pessoas possam receber esse momento e participar com a gente. Mandem perguntas aqui, que a ideia é eu poder responder as perguntas de vocês ao vivo agora, tá bem? Com relação às crenças, então, ainda, né? Eu falei sobre exagerar o risco. Também tem sobre exagerar a responsabilidade. Então, coloca esse peso aí sobre a responsabilidade das coisas. Boa noite, Roberto. Existe uma outra crença também que tem a ver com acreditar nos pensamentos. E dentro disso, a gente pode ter o que a gente chama de pensamento mágico, que algumas pessoas não sabem muito bem como é que é, mas tem a ver com poder. A pessoa acha que ela tem o poder de provocar ou de impedir os pensamentos. Na semana passada, se não me engano, eu falei sobre o Stanley Hackman, né, que trouxe uma pesquisa falando que todos nós temos pensamentos de conteúdo sexual, agressivo, religioso, dúvidas, entre tantas outras coisas, e que isso faz parte da natureza humana. Porém, os pacientes com toque, eles ficam aí agarrados naqueles pensamentos, acreditando que pelo fato de ter pensado, isso vai acontecer. Então é muito importante a gente conseguir entender que o paciente às vezes vem muito colado nessa ideia, não, se eu pensei é porque eu sou uma pessoa do mal, é porque isso pode acontecer e por aí vai. E uma outra coisa que está aí também atrelada a acreditar nos pensamentos, nessa crença, é a fusão do pensamento e da ação, né? Que tem a ver que a pessoa pensa, ela acredita que porque ela pensou, aquilo vai acontecer. Então, a gente precisa, quando atende infância e adolescência, principalmente, primeira coisa, poder desenvolver um excelente vínculo terapêutico com essa criança. Porque se a criança tiver, ou adolescente, né? Quando eu falar criança, eu tô aqui falando criança e adolescente. Quando ela tiver, por exemplo, pensamentos de conteúdo sexual, ela dificilmente vai sair falando sobre esses pensamentos. Porque muitas vezes ela vem,
de uma história de criação de religiosidade, né, de pouco espaço para falar sobre essas coisas, o pensamento vem na cabeça da pessoa, ela fica ali julgando que aquele pensamento não é moral, não é legal, que isso vai prejudicar, que ela é uma pessoa que não vai pro céu, por exemplo, e ela vai ter vergonha de dividir com os seus familiares isso. Oi, oi, Simone, oi, meu amor entrou, perigoso ele ter entrado, porque eu vou botar ele na roda aqui, porque com o toquezinho que ele tem, ele fez várias coisas durante a infância dos nossos filhos, então eu vou entregar ele aqui ao vivo e a cores. Oi, Aninha, bom te ter aqui. E aí, o que acontece, né, gente? Eu falo que eu vou entregar ele, mas ele me autoriza, tá? Ele me autoriza a colocar ele aqui na roda, porque eu uso muito da autorrevelação. É uma técnica da terapia. A gente se utiliza da autorrevelação para que os nossos pacientes se conectem com a gente. Ao saber que a gente vive coisas parecidas com as deles, isso faz com que eles também se sintam escutados, se sintam acalentados, percebam que não são só eles que têm o problema, que muitas outras pessoas têm também, que é difícil realmente. Então a gente vai aí olhar para essas coisas todas. Oi, Maria, que bom te ter aqui. A Maria tá toda semana. Amei o presente que eu ganhei. Oi, Verônica, minha dermato maravilhosa. Amanhã, quinta-feira, tô aí pra cuidar de mim. A Verônica é a pessoa que cuida de mim também, e eu tenho muito carinho por ela. Pra quem não sabe, vou aproveitar, vou dizer aqui, eu tenho um espasmo miofacial no rosto, é um tique, né, que não é do transtorno do tique, não é do transtorno de Tourette, que eu desenvolvi depois que eu ganhei a minha filha. E a Verônica que cuida de mim, ela faz as aplicações de Botox. Eu fiz uma gravação de um vídeo, coloquei no meu canal do YouTube, contando a minha história, contando o quanto isso me afetou em termos emocionais. Eu quis dividir isso com as pessoas porque eu acho que todos nós temos dores emocionais e muitos de nós temos dificuldade de falar sobre essas dores. E enquanto a gente não botar pra fora e não falar aquilo que incomoda, a gente não se liberta. Então, ao fazer a gravação, eu quis de alguma certa forma me soltar um pouco desse lugar que às vezes eu me sinto quando eu tô com muito espasmo e isso me atrapalha para fazer as gravações, para fazer as lives. E a Verônica é a pessoa que cuida de mim. Outros profissionais já cuidaram também, mas eu tô com a Verônica há muitos anos. Eu tenho um carinho muito especial e infinito por ela. Boa noite, Rogério. Ela é uma lindona, uma querida. Então, gente, por que eu trouxe as crenças? A gente vai precisar falar com os nossos pacientes sobre as crenças que eles têm para que eles possam compreender de onde é que vem tudo isso. É muito confuso na cabeça da criança e na cabeça do adolescente, porque dependendo da família que ele tem, ele se sente muito julgado, ele se sente muito criticado e ele não consegue dividir. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou trazer aqui uma coisa, deixa eu ver aqui o que a... Tem que botar o óculos, Jesus do céu, gente. Ah, o Sérgio Veloso, a coragem de ser imperfeito. Verdade, Sérgio, é difícil, mas um dia eu acordei e eu falei, hoje eu vou filmar e vou falar sobre isso que me incomoda tanto. E ainda me incomoda, não deixa de me incomodar. Todo mundo quer estar bem. Todo mundo quer tirar uma foto e ficar bem, né? Aqui, agora, eu não tô usando filtro, botei até um batom vermelho, porque a minha secretária disse que eu fico bem de batom vermelho, aí eu botei, né, pra ficar bem pra vocês, pra que vocês possam aproveitar esse momento também. Mas todos nós temos demandas importantes, cada um tem a sua história, alguns com dores maiores do que outras pessoas. E a gente nasce num ambiente, na infância, na adolescência, e nem a gente se conhece muito bem, os nossos pais também não nos conhecem muito bem. Tem algumas crianças que nascem com um temperamento mais obsessivo, por exemplo, elas vão ser mais metódicas. Isso não significa que elas vão desenvolver um transtorno, mas a gente tem que estar um pouco inteiro para olhar para isso,
porque vai fazer toda a diferença no desenvolvimento ou não de transtornos. Eu convido quem quiser a entrar no meu canal do YouTube. Se não me engano, não quero mentir aqui, acho que já fiz uma live sobre a formação da personalidade, já fiz palestras em outros momentos também sobre isso, porque quanto mais a gente entende que essa continha matemática ela é tão difícil, porque ela envolve uma série de fatores. A parte genética, que é muito significativa, o ambiente, situações traumáticas ou não na vida da gente, né? Nem sempre o nosso pai e a nossa mãe vai conseguir nos ler do jeito que a gente precisa. Nem sempre o nosso pai e a nossa mãe vai nos dar o que a gente realmente merece e precisa naquele momento, porque os nossos pais também têm limitações importantes. E quando a gente não recebe aquilo que a gente precisa receber, a gente aumenta a nossa predisposição de desenvolver algum transtorno psiquiátrico. Então não é sobre culpabilizar os nossos pais, mas sobre se debruçar sobre isso para enxergar e a partir disso a gente desenvolver estratégias para não ter mais sofrimento, né? Então assim, quando eu vou conversar com pessoas que vêm pra mim, crianças pequenas que vêm com toque, geralmente elas vão vir quando elas estão mais graves. Quando elas estão numa situação que elas não conseguem ir pra escola, quando elas já não saem mais de casa, quando elas deixam de fazer amizades por conta do toque, quando elas estão tirando notas baixas na escola. Parece às vezes que é um sintoma de TDAH porque não presta atenção, mas às vezes não presta atenção porque a cabeça inteira está tomada de pensamentos obsessivos que ficam lá pipocando a mente dessa criança o tempo todo. Tem crianças que perdem horas e horas alinhando, e aí agora eu vou aproveitar que meu marido entrou, vou entregar ele, né? Que ele me disse que quando ele era criança ele media assim, ó, as manguinhas tinham que estar alinhadas, senão ele chorava. Ele era bem pequenininho. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós herdamos geneticamente a possibilidade de desenvolver um transtorno psiquiátrico. Se a gente vai parar assim numa grande roda familiar e conversar sobre transtornos mentais especificamente, a gente vai descobrir assim, um tem bipolaridade, o tio avô tinha toque, o fulano de tal tinha depressão, o cicrano foi internado. E aí tu vai descobrindo coisas que tu nem imaginava. E isso é aí a nossa genética. Então não é sobre culpabilizar as pessoas que nos trouxeram questões genéticas, mas olhar para isso para ficar atento para que a gente não desenvolva o transtorno ou que os nossos filhos não venham a desenvolver o transtorno. E aí entra um papel muito importante, indispensável, que é o olhar do adulto sobre quais são as estratégias e os manejos que eles vão ter com esta criança. Então, se eu tenho uma criança em casa que tem uma genética importante de toque, talvez eu tenha que pegar um pouco mais leve com ele na questão da organização, na questão dos cuidados com a limpeza, no padrão de exigência, porque essa criança pode vir a desenvolver o transtorno lá na frente. Não tô dizendo que tem que deixar solto e a criança faz o que bem entende, porque é o papel dos pais estabelecer uma rotina de organização, de estrutura, de horário, de tudo. Porque os antigos têm muitos ditados, né? A gente cria os filhos para o mundo, não pra gente. Então é o papel parental desenvolver essa criança para que ela possa se tornar um adulto saudável. E um adulto saudável tem que ter autonomia. Então, se por exemplo, oi Isa, se por exemplo, eu nasço com essa predisposição e aí eu sou uma filha super protegida, eu posso achar que eu não consigo dar conta das coisas sozinha, desenvolver aí uma crença relacionada ao fracasso e sempre precisar ter alguém colado em mim para dar conta das coisas. Eu posso me tornar um adulto, né, um adolescente se sentindo fracassado e um adulto que não consegue ter aquele arranque para tomar as decisões porque sempre fica pensando que não vai conseguir dar conta.
Se eu sou uma criança com predisposição a desenvolver toque e eu tenho pais que são super exigentes, que nunca tá bom o suficiente, que tem que fazer e refazer várias vezes, sempre tem uma crítica, eu posso desenvolver um perfeccionismo e depois eu não consigo ter uma vida fluida para conseguir iniciar, permanecer e concluir coisas, porque nunca vai estar bom o suficiente. Não vai ter relacionamento perfeito, não vai ter casa perfeita, não vai ter amigos perfeitos, não vai ter vida perfeita, porque perfeição não existe. Mas para alguns pacientes com toque existe perfeição e eles ficam nessa busca constante e aí entra criticismo, entra uma série de coisas. Então, muitas vezes, a gente precisa parar e fazer aí um genograma da história de vida dessa criança para tentar entender quem são os familiares, quais são os familiares, já ouviram falar de toque, o que é o toque, qual é a prevalência, né? Quais são as formas que o toque pode se manifestar, e aí a gente vai falar das dimensões de sintomas, da contaminação, da simetria, das questões dos pensamentos, conteúdo sexual, religioso, moral. A gente vai falar da acumulação. Tem crianças que não conseguem se desfazer. Eu recebo adultos que têm um quarto com a vida inteira guardada ali, que não conseguem se desfazer, que tem muito sofrimento. Existe aí, né? Antigamente a gente chamava de colecionismo. Existe aí a acumulação e a acumulação só específica como um sintoma, né? Quando é uma acumulação do toque, e eu já recebi, por exemplo, adolescentes que tinham unhas guardadas de uma vida toda. Desde pequenininho, foi guardando as unhas que ele cortou ao longo da vida numa caixinha. É um tipo de acumulação, mas é uma acumulação mais voltada para o toque do que para o transtorno da acumulação, que a gente vai ver aí uma casa tomada, guardada, às vezes com muitos animais também de acumulação. Então a gente tem que estar muito atento para essas coisas, porque senão a gente perde aí uma janela de oportunidade de olhar para essas coisas. Tem aquela história, né? Eu me lembro que uma vez, né, um sobrinho, deixei chinelo virado e o sobrinho disse: cuidado, tia, uma pessoa vai morrer porque deixou o chinelo virado. São crenças culturais que a gente aprende na infância. O gato preto, se passar pela gente, alguma coisa vai acontecer. Quebrou o espelho, 7 anos de azar. Passou embaixo da escada. São coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. E a criança, quando escuta muito essas coisas, ela acredita. Porque, afinal de contas, se os adultos, que são as pessoas que me protegem, que são inteligentes e que querem o meu melhor, estão dizendo pra mim que isso é verdade, eu acredito. E aí não é simplesmente a gente sair dizendo que não existe, essa criança não vai acreditar, porque às vezes nem a família consegue acreditar também. É muito complicado, então a gente tem que estar muito seguro enquanto profissional para conseguir ter estratégias de convencimento para flexibilizar a cognição aí dessas pessoas. Que mais? Deixa eu pensar. Como demora muitas vezes a criança ou adolescente com toque a chegar no consultório, além da gravidade, a gente precisa, obviamente, né, sempre fazer a primeira consulta com os familiares para tentar entender o que vai surgir, e precisamos ter momentos sozinhos com essa criança e com esse adolescente para que ele possa ter um espaço para trazer todas essas dimensões de sintoma. Isso é muito importante. Lá no manual que eu deixei na minha bio, tem a lista de sintomas que eu utilizei para os adolescentes. E eu fiz ela em cima do instrumento que se chama DIBox, que é um instrumento que verifica aí as dimensões de sintomas de toque. E eu fiz uma adaptação para facilitar a vida dos adolescentes, porque eles não têm muita paciência aí de listas muito longas. Mas a gente precisa mostrar essa lista completa. Do que seria mais fácil? O paciente vem e a gente vai tentando ver assim, o que ele tem? O que tu tem? Mas às vezes nem ele sabe que o que ele tem é toque.
Então a gente tem que mostrar uma lista mais completa para que ele possa marcar se ele tem ou se ele não tem, e a partir daí a gente vai fazer uma grande lista importante para saber quais são os sintomas de toque. Deixa eu mostrar para vocês alguns livros que eu considero que são legais, assim, e que podem ajudar nisso. Oi, Letícia, seja bem-vinda. A Maria tá falando, essas lives me ajudam muito. Que bom, que bom, Maria. Eu que agradeço a tua participação aqui toda semana. Primeiro, quero mostrar A Menina dos Olhos, né? Que é esse livrinho de toque que eu e a Juliana Gomes escrevemos. A Ju foi uma grande parceira de psicoterapia, né? Nós intercalávamos entre terapeuta e coterapeuta. É um livrinho todo colorido, ilustrado. Ele vai, basicamente, aqui tem, ó, cabecinha, tem uma engrenagem aqui falando, né, resumidamente, que todos nós temos pensamentos, né, mas que a criança com toque acredita. E aí, se a criança acredita nesses pensamentos, vem, né, um monstrinho do toque que vem e sopra no ouvidinho dessa criança, né, aqui no caso ele tá soprando, você está sujo, a criança tá jogando futebol na lama. Que coisa bem boa isso, quem nunca tomou um banho de chuva? Quantas crianças hoje em dia conseguem ficar na rua e rolar na lama e tomar um banho de chuva e andar de bicicleta? A gente sabe que tá cada dia mais perigoso, tá difícil, porém a gente precisa aprender a lidar com as adversidades. E quando a gente está dentro de um ambiente muito controlado, a gente vê cada vez mais condomínios, apartamentos e por aí vai. A gente está num ambiente muito controlado, é como se a criança ela tivesse que dar conta daquela sistemática toda que é criada. Então, o papel dos pais e da família, ele é indispensável para o bom desenvolvimento da criança e do adolescente. Tem coisas que são esperadas para determinadas faixas etárias. Então, por exemplo, crianças muito pequenas ali, de 2, 3, 4 anos de idade, é esperado que elas pulem, não pula na linha, nas brincadeiras que elas fazem. Alinhar alguns brinquedos e objetos também é esperado para essa faixa etária. Então a gente não vai sair achando que tudo é toque, porque às vezes não é, faz parte do desenvolvimento infantil e isso não significa que a criança está desenvolvendo toque. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Cris é a Nutri lá da clínica também. Maravilha ter essa galera toda aqui participando. Aí tem uma outra figura que eu gosto muito aqui, que é super comum na infância, ó. Dividir o lanche. Eu sei que a gente teve aí a questão da Covid, uma série de outras coisas, e que isso mudou um pouco o padrão dos nossos comportamentos. Porém, a gente precisa ter cada vez mais leveza e fluidez. Tem muitas crianças com toque que não vão dividir o lanche, que não vão dar um golinho da sua bebida, e não estão gripadas, e não tem nada. E os anticorpos fazem parte da vida também, né? Mas a gente precisa estar atento para olhar essas questões, porque senão quando a gente vê, já tem uma questão grave. E aí tem uma coisa importante que eu quero dizer para vocês. Quanto mais cedo o toque entra na nossa vida, pior é. O toque, ele é um transtorno crônico e o prognóstico é ruim, porque ele tende a piorar ao longo da vida. Então, quanto antes a gente conseguir estancar ele e ficar livre, a pessoa está protegida de outras coisas. Mas para isso, ele vai precisar aprender tudo sobre toque. Compreender tudo sobre toque, para que ele possa fazer um tratamento efetivo. A gente não pode fazer um trabalho mais paliativo, porque senão o transtorno ele vai voltar e dependendo do momento de vida que a pessoa está vivendo, ela não vai conseguir dar conta. Nós temos vários momentos da vida que a gente pode desenvolver transtorno mental. Quando a gente é pequenininho ali, a gente está se separando dos nossos pais para ir para a escola, né? Depois, quando a gente tem situações na escola que às vezes a gente não consegue lidar, começou a namorar,
a questão de transar ou não, né? Rompimentos de relação, quando a gente vai casar, noivar, tudo são momentos que a gente entra em vulnerabilidade, perdas importantes, são momentos onde o nosso corpo, a nossa mente está mais vulnerável para desenvolver um transtorno mental. Então a gente tem que estar muito atento a todas essas coisas. Aí tem uma outra figura aqui nesse livro, né, que tá mostrando as crianças na sala de aula, ó. Então, o que que acontece? Tá todo mundo prestando atenção na aula e o cara tá ali. São 3 janelas, 25 mesas, 4 lápis e por aí vai. Não tá prestando atenção na aula. Depois vai tirar uma nota ruim, vão pensar que essa criança tem sintoma de TDAH, que ele é desatento, mas não é verdade. São pensamentos obsessivos que estão acometendo essa criança. Então a gente tem que estar atento. Não foi uma nem duas crianças que vieram para mim que parecia que era TDAH e não era TOC. E era uma criança que não incomodava na escola, né? Os professores muitas vezes nem se davam conta que ela poderia ter esse transtorno porque não aparecia. Obviamente a criança não ia dividir o que estava acontecendo, né? Outras crianças que se desorganizam com determinadas roupas, cores de roupas. Não posso usar tal roupa porque eu vou pegar uma doença se eu usar, ou eu não posso usar X roupa porque algo de terrível vai acontecer com um familiar meu, e por aí vai. Outros precisam botar e tirar essa roupa uma série de vezes para que o dia seja perfeito. Outras pessoas têm que ter tudo muito organizado de uma forma mais simétrica, porque se não fizer desta forma, algo de ruim pode acontecer. E tratar TOC é tão particular, é tão no detalhe, que as coisas não são iguais para todas as pessoas. Eu posso, por exemplo, não querer usar amarelo porque amarelo para mim significa que eu vou me tornar uma pessoa raivosa naquele dia. E uma outra pessoa pode não querer usar amarelo porque algum familiar vai morrer. E uma outra pessoa pode não querer usar amarelo porque vai tirar uma nota ruim na prova. Estamos falando de usar amarelo, mas o significado para cada uma das pessoas é diferente, porque tem a ver com a história e a experiência de cada um. E qualquer profissional que for atender esses pacientes tem que estar muito ligado para entender qual é a interpretação que aquela criança ou aquele adolescente tem. E aí eu vou tomar uma aguinha e vou dividir uma historinha com vocês. Tinha um certo adolescente, muito querido, maravilhoso, né? Uma menina, vamos botar assim, tá? Não quero que ninguém veja e se sinta, né, que tá sendo falado sobre ele, ou sobre ela, mas quero trazer aqui alguns exemplos para que vocês possam se conectar um pouco com isso. Essa menina, ela tinha, na entrada da adolescência, ela era mais perfeccionista, ela era mais cuidadosa, ela era mais meticulosa, mas ela não tinha aí desenvolvido o TOC também. E ela tinha alguns momentos na escola, os pensamentos obsessivos com relação a determinadas coisas. E aí ela foi tendo dificuldade de se desfazer das suas coisas. Depois eu fui descobrir que os pais também tinham dificuldade de se desfazer. E aí essa menina vinha de uma família muito religiosa. Muito religiosa. E na adolescência, ela começou a ter pensamentos de conteúdo sexual. Com relação ao seu pai, com relação ao seu irmão, com relação aos colegas da escola. E isso foi devastador. Ela levou um bom tempo para conseguir dividir com os familiares aquilo que estava passando na cabeça dela. Quando ela dividiu com a família aqueles pensamentos horríveis que estavam passando pela cabeça dela, de fazer sexo com o pai, de fazer sexo com o irmão, ela se sentia uma pessoa horrível que não ia pro céu, que ia pro inferno. E como a família era muito religiosa e não sabia o que fazer, e não sabia que isso era TOC, logo pensou, vamos à igreja. Ao ir à igreja, tu vai te confessar e tu vai ficar livre desses pensamentos. Ir à igreja para se confessar sobre esses pensamentos era como um ritual de reasseguramento.
E isso alimentava mais o toque dessa menina. Então veja, ela se criticava muito por pensar desta forma e a família ficava apavorada. Mas será que eu não soube criar essa menina? Será que eu não ensinei valores importantes? Então tinha aí o criticismo da própria adolescente com ela mesma, tinha o criticismo dos pais com relação à parentalidade deles e até o feedback com essa menina de dizer, olha, tu não tá rezando o suficiente, tu não tá indo na igreja o suficiente. Então a gente teve que sentar numa grande roda familiar para conversar sobre isso, obviamente. Primeiro eu soube dos sintomas, depois eu vi que a menina já havia dividido isso com os pais, mas nem sempre os adolescentes vão dividir com a sua família esse tipo de pensamento, porque é devastador. E aí eu tive que conversar, tá dando trovejões aqui, gente, talvez falte luz, eu tenho que encerrar esse papo reto antes, tá? E aí eu tive que sentar com a família e conversar sobre isso e dizer, olha, né, de várias coisas que a gente viu da lista, tinha várias coisinhas que a gente foi trabalhando, a questão de se desfazer dos brinquedos de infância que já não brincavam mais, aí tinha toda lá uma história, uma bicicleta especial, que tinha que juntar as peças, que tinha que guardar as peças. E aí a gente combinou que não se iria mais para a igreja para confessar isso, porque isso fazia parte do transtorno. Poderia sim ir na igreja para outras coisas, porque era um hábito, né, cultural daquela família, daquela religião, mas não para confessar isso, porque isso fazia parte do transtorno. E combinamos deste caso especificamente, depois de fazer várias estratégias para outras dimensões de sintomas, combinamos aí a técnica que é super efetiva, mas tem que ser muito bem feita, que é a técnica de escrever a carta com um final ruim, né? Neste caso, a menina tinha muito medo de escrever essa carta e alguém pegar essa carta e achar que ela era do mal. E aí a gente combinou, né, de que forma essa carta seria escrita, que daí tu vai contar uma história que é ruim, que tem a ver exatamente com aquele conteúdo, que é ela fazendo sexo com o pai, por exemplo, ou ela fazendo sexo com os colegas da escola. Só de pensar naquilo, ela ficava muito nervosa. Como é que ela ia fazer aquilo? E aí a gente entrou com a ajuda dos psicofármacos. Essa menina foi encaminhada para um psiquiatra que estava em parceria comigo, a gente estava conversando, e aí medicou ela de um jeito efetivo para ela conseguir ter mais força para fazer os enfrentamentos, porque aquilo era muito desorganizador emocionalmente. E aí ela fez a cartinha, na cartinha tinha um final horrível, porque é essa pegada, a gente quer aí mexer com a ansiedade do paciente, ele vai ler essa carta, né, a pessoa vai ler essa carta uma série de vezes, de manhã, de tarde, de noite, várias vezes, né, de 3 vezes por dia, cada vez que for ler, umas 5 vezes, lê, até que chega uma hora que o pensamento sai da cabeça. A técnica funciona se ela for feita de um jeito certo. Então o profissional tem que saber, não sai fazendo assim a carta sem ter certeza. Olha primeiro, experimenta fazer uma coisa que tu acha que é ruim em casa, né? Eu tenho pacientes às vezes que, veio uma palavra na minha cabeça, diabo, e agora? Né? Como é que a gente vai fazer a exposição disso? Vai escrever várias vezes no papel diabo. O que as pessoas geralmente pensam? Não, tá chamando o diabo, alguma coisa de ruim vai acontecer. Não. Deus sabe que o que tu tem é toque e que tu precisa fazer um enfrentamento desta forma para te libertar. Então, a gente que é profissional tem que estar muito atento para ajudar o paciente a ter força para fazer o enfrentamento, tá? E aí, eu quero mostrar outras coisas pra vocês ainda. A gente mostra essa lógica, eu já usei isso até com os adultos, eles adoram. Olha lá, era pequenininho, o toque foi ficando grande. Por quê? Porque a criança acreditava nos pensamentos. E a gente vai mostrando pra eles que a gente precisa deixar pra lá, não dar ouvidos. Olha aqui, ó, a menina de costas, ó. Cada vez o toque ficando menor. Porque a gente vai treinar a criança adolescente a não dar mais ouvidos para aqueles pensamentos, porque senão a gente vai ficar prisioneiro.
Tem mais 2 livrinhos que eu gosto muito. Esse aqui não é para toque, mas esse livro é muito voltado para as crianças perfeccionistas. Ninguém é perfeito. Ele conta uma historinha bem legal sobre o perfeccionismo. Ele faz parte de uma coleção que tem esse aqui, que esse sim é voltado para toque. Você tem muitas manias. É bem legal, assim, é dinâmico, tem tarefas, né, bem importantes. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês o baralho do toque. Foi um baralho desenvolvido pela psicóloga Juliana Gomes, a minha colega, que também é especialista em infância e adolescência. E aí tem cartinhas, ó, bem interessantes. São várias cartinhas, né, para ajudar as crianças aqui, ó, pensamentos desagradáveis, compulsões relacionadas, ó. E aí vai vendo, tem a mudança de cores dependendo dos pensamentos. E vai psicoeducando a criança. Às vezes, a gente precisa fazer sessões junto com a família para psicoeducar a família também. Porque não adianta nada psicoeducar a criança e o familiar não entender. O familiar achar que é um exagero. O familiar achar que aquilo é um pecado. Isso, ao invés de ajudar a criança ou adolescente, vai confundir mais ainda a cabeça dele se ele não puder contar com a parceria da família. Então isso é indispensável. E a família, às vezes, faz aquele movimento que a gente chama de acomodação familiar, que eu já falei num outro papo reto, que ela dá o reasseguramento em momentos que não se pode dar. Então eu tive um outro exemplo, né? Agora com a função da pandemia, muitas pessoas usando álcool gel, e a mãe seguiu, acabou a pandemia, a mãe seguiu comprando montes e montes de álcool gel, porque a adolescente não conseguia ficar sem usar o álcool gel. Obviamente que essa mãe não vai tirar o álcool gel de um dia para o outro, tudo isso é combinado no momento certo, de um jeito certo, mas a família precisa aprender a desenvolver estratégias para ajudar esses adolescentes. Então, assim, alguns exemplos, né, de situações de acomodação familiar que acontecem. A família tem, a criança ou adolescente tem dimensão de sintomas relacionados à contaminação. Aí a família vai lá, tudo tem que estar limpo, a casa tem que estar um brinco o tempo todo. Não! A criança tem que aprender a se atirar no barro, a botar a mão na maçaneta, a botar a mão no corrimão, a pegar o dinheiro, não sair correndo, lavar as mãos, porque isso faz parte da vida. Obviamente, se a gente mexe no dinheiro, a gente vai lavar as mãos, mas às vezes não dá. Isso não precisa ser um desespero. Eu já tive adolescentes que ligavam do shopping: mãe, vem me buscar, porque eu quero fazer cocô. Tu tá no shopping, cheio de amigos, curtindo, vai no banheiro e te resolve. Não vai pra casa nada. E essas pessoas vão cada vez mais perdendo a oportunidade de estar junto com o que é tão significativo, que é o social. Nós somos seres humanos, nós precisamos das pessoas. É através da conexão social que a gente desenvolve habilidades importantes. Ninguém sobrevive sozinho. A gente enlouquece, a gente não consegue dar conta. É difícil demais. Então, quando a criança não consegue fazer cocô no banheiro do shopping e os pais vão buscar, os pais estão dando esse reasseguramento para a criança, estão tirando ela estão deixando ela nessa zona de conforto e estão tirando ela dessa possibilidade de desenvolver estratégias para se resolver, que é muito importante, porque no caso a criança não conseguia lidar com o vaso sanitário do banheiro do shopping. Quem que quer fazer cocô no shopping, gente? Ninguém quer. Obviamente, fazer cocô no banheiro do shopping não é a mesma coisa que fazer cocô no banheiro da nossa casa. Por outro lado, se eu for para casa, eu vou perder a brincadeira, o cinema, as coisas que eu ia fazer com os meus colegas. Então, é essa balança que a gente precisa ajudar a criança e adolescente a desenvolver. Tem outras famílias que têm tudo muito metodicamente organizado. Nada pode sair do lugar de jeito nenhum. E aí, a criança nasce, ó, tudo certinho, tudo ajeitadinho. Ai, que bonito, os pais se orgulham. Ah, meu filho, se tiver com a roupa suja, ele troca, tá sempre arrumadinho, alinhadinho, meu filho. Olha que perfeito, meu filho, olha que lindo. Não, gente. A gente tem que ser capaz de lidar com as adversidades. Aí eu sou um adulto, eu tô no trabalho,
pinga uma comida aqui, um negócio na hora do almoço, e eu vou me desesperar porque a minha roupa tá suja? Não, vou aprender a lidar com isso, porque isso faz parte da vida. Então, percebam o quanto é importante e significativo que a gente possa aprender a se moldar ao longo da nossa vida, para que a gente possa ter uma base saudável. O que é esperado por um adulto saudável, que ele possa ter uma rede social, que ele possa se relacionar bem com as pessoas, que ele possa ter um bom emprego, que ele possa ter um bom ganho financeiro, que ele possa dar conta dele mesmo sem ser dependente de um pai e de uma mãe, como a gente tem visto muito ultimamente. Quantos adultos hoje em dia dependem dos seus pais? Muitas vezes porque não foram preparados para esse mundo, para lidar, não desenvolver a autonomia suficiente para isso. São pessoas agarradas no medo, na dor. E isso entra o papel importante da parentalidade. E da gente poder olhar se a pessoa tem aí, desenvolveu ou não, transtornos psiquiátricos importantes. Outra coisa que acontece muito, o adolescente ou a criança fica perguntando. E os familiares ficam respondendo. Porque eles não sabem que ao responder essas coisas, eles retroalimentam os sintomas do toque. Então, mãe, será que eu esqueci de pegar minha chave? Será que eu botei tudo na minha mochila? Será que pode acontecer alguma coisa? E as perguntas vão indo. Será que eu falei alguma coisa de errado pro meu amigo? Não, minha filha, foi tudo bem, tu falou direitinho. Ai, que alívio. Aí depois vem, mas será que ela entendeu exatamente o que eu tinha dito? E aí a mãe vai lá, não, ou o pai, né, gente? Eu falo mãe, já tá embutido aqui que é mãe, pai, vovó, enfim. Porque às vezes esse reasseguramento acontece. Checagem. Entra no grupo do WhatsApp, pessoal, vai ter trabalho para amanhã, vai ter prova para amanhã. Às vezes não é porque deixou para a última hora. É para checar. Será que eu fiz tudo o que eu devia ter feito? Ou eu vou chegar na escola e eu vou ter uma surpresa porque eu não chequei o suficiente? Né? A gente vê nos adultos muita coisa de checagem de botão. Às vezes a criança cuida os eletrônicos na tomada, porque senão a casa vai pegar fogo. Então a gente tem que estar atento, porque daqui a pouco a família vai viajar, desliga tudo da tomada. Outro dia, eu tirei uma foto aqui, eu tô no escritório aqui na minha casa, tirei uma foto aqui embaixo, eu tenho tipo uma régua, que tem várias tomadas. Tá uma bagunça aqui, um horror, assim, né? E eu olhei, tinha um monte de fio, eu disse, não, vou tirar uma foto e vou mandar pra ela ver. Isso aqui fica ligado e nada vai me acontecer. Não é porque tá assim que a casa vai pegar fogo. E quantas pessoas, pra sair de casa, desligam tudo? Desligam o gás, desligam os eletrodomésticos porque tem medo que a casa pegue fogo. Nós não estamos falando de uma casa que tá caindo, né? Que a fiação tá pendurada, que tem um risco real que justifica ter que desligar as coisas para não pegar fogo. Então, tudo a gente vai ajudar o paciente a analisar o risco das coisas acontecerem, né? E é importante a gente também, enquanto profissional, observar se nós não temos sintomas de toque. E se o nosso jeitão não vai também empurrar o paciente para ser mantenedor. Se eu sou uma profissional que eu não consigo lidar com a desorganização, talvez eu não consiga ajudar meu paciente a ser um pouquinho desorganizado nesse primeiro momento para depois se organizar. Porque para fazer os enfrentamentos de toque relacionado à simetria, ele vai ter que se desorganizar um pouquinho. Ele vai ter que deixar uma baguncinha. E aí o profissional também tem que estar firme com relação a isso, senão ao invés de ajudar, ele prejudica. Então, os profissionais têm que ter cada vez mais consciência sobre o papel que eles têm no tratamento do paciente para dar o suporte de fato. E se eu não consigo dar o suporte de fato, esse paciente não é para mim. Eu vou encaminhar para um colega que consiga dar conta. Não é sobre o dinheiro que a gente vai receber dos nossos pacientes. É sobre a responsabilidade que a gente tem de dar o nosso melhor. E se a gente não conseguir dar o nosso melhor, porque a gente tá muito embutido na nossa necessidade de ganhar dinheiro,
a gente não deveria estar fazendo a profissão que a gente está fazendo. Então, é muito importante a gente estar ligado nisso. A Marina, reflexões importantíssimas. Oi, Marina linda! Então, gente, eu adoro tratar toque, eu adoro dar supervisão de toque, eu adoro escrever sobre toque, porque eu vi muitas vidas mudarem. Eu vi muitos adolescentes melhorarem, eu vi muitas crianças terem mais leveza na vida. Eu vi crianças que não conseguiam ir para a escola, eu vi crianças que não abraçavam seus pais, eu vi crianças que perdiam horas embaixo do chuveiro, eu vi crianças com as mãos todas cheias de feridas, eu vi crianças que não acreditavam mais em si, porque todos os pensamentos que eram cometidos por causa do toque eram pensamentos que ela acreditava. E isso é muito ruim. Não é uma depressão que leva a gente para tristeza de querer não viver mais, por exemplo, mas essas pessoas vão desenvolver uma depressão ao longo da vida, porque a vida passa a não ter muito sentido, já que elas não conseguem sair de casa muitas vezes por conta disso. Então, é o nosso papel como profissional estar atento para isso. É o papel da família também, numa sociedade de hoje em dia, que se tem tanta informação disponível gratuitamente, ler um pouco mais, estudar um pouco mais. Na época que eu era criança, não existia conselho tutelar, não existia a lei do Estatuto do Idoso, não existia o ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não existiam tantas leis que hoje existem e que protegem as crianças, os adolescentes, os idosos e tal. E a gente precisa ler. Um terapeuta infantil tem que ler o ECA, tem que estar por dentro do Estatuto, entender sobre as leis, para que a gente possa exercer o papel de profissional com dignidade, para que a gente possa sentar com esse pai, com essa mãe e dizer, olha só, teu filho tem um transtorno importante, que se não for tratado, ele tende a ser crônico e incapacitar. Se a gente quer que essa criança cresça e se torne um adulto saudável, é agora a hora de fazer alguma coisa. E a gente precisa se posicionar, olhar nos olhos dos pais e dizer para eles. Eu gosto de me usar muito também, né? Eu sou mãe. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes a gente quer que os nossos filhos façam do nosso jeito. Mas às vezes o nosso jeito tá errado. Às vezes o nosso jeito vai mais prejudicar do que ajudar. E a gente tem que ter a humildade de olhar à nossa volta, as informações que existem, para se melhorar como ser humano, se melhorar como pais, se melhorar como profissional. Porque isso vai fazer toda a diferença. Seja para o nosso paciente, seja para o nosso amigo, seja para o nosso parceiro ou parceira, seja para o nosso filho, que um dia talvez resolva ser pai ou mãe. E vai, através da nossa parentalidade e do modelo que a gente passou, desenvolver com os filhos deles aquilo que ele aprendeu. Quantas vezes a gente diz, minha mãe fez isso aqui, eu não gostei, meu pai fez isso, eu não vou fazer igual. E a gente se pega fazendo igual, gente. Porque entra ali, ó, de tanto ouvir, entra. A gente reproduz. É infinito. Eu posso estar com 80 anos e aprender. É infinito o aprendizado. E a gente aprende com o mais velho, a gente aprende com o mais novo, a gente aprende o tempo todo. Mas para isso a gente tem que estar aberto para o aprendizado, para a mudança, para entender que não existe uma verdade absoluta. E é isso que a gente precisa passar para as famílias, que eles possam estar abertos, que a gente vai fazer essa caminhada juntos, que a gente vai descobrir juntos e que a gente vai trazer mais qualidade de vida juntos para essa família. Acho que o recadinho que eu queria dar para vocês é esse hoje. Eu não sou vó ainda. Não penso em ser vó tão cedo ainda, né? Quero esperar um pouquinho mais. Meus filhos já estão grandes, já estão em época aí de procriação, vamos dizer, né? Mas eu ainda considero que eles são jovens. Mas eu quero muito fazer melhor do que eu fiz com os meus filhos, com os meus netos.
Eu tenho sentado sempre que possível com os meus filhos para pegar feedback deles sobre a minha prática parental. Nem sempre eu escuto o que eu gosto. Às vezes eu penso, meu Deus, mas tá fazendo isso, mas eu me esforço tanto. Nem sempre quero dizer que a opinião que eles trazem é a verdadeira, mas sentar para conversar sobre isso vai para um outro lugar, um lugar de troca, de aprendizado, de conhecimento. A gente aprende muito com os pais também. Eu digo assim, eu faço 50 anos esse ano, eu vivi tantas coisas com os meus filhos. Eu tenho um filho homem de 25 anos e uma mulher de 20. Eu tive eles internados no hospital, tive situações mais traumáticas, né, com ambos, né, e é difícil ser pai e mãe, é difícil ser Dinda, é difícil ser vó, eu acho que é difícil todos os papéis que a gente, ao longo da nossa vida, vai estabelecer, vai viver, mas a gente precisa estar aberto à mudança. E se os profissionais não estiverem abertos para adquirir conhecimento também com seus pacientes, para aprender com eles, para ter uma escuta genuína, autêntica, sem julgamento, e entender que por alguma razão eles só conseguiram ser daquele jeito, e a gente falar com eles de coração para coração, não tem paciente que não escute. Não tem paciente que não escute. Quando eles veem que tu tá ali, sem julgamento, para ajudá-los de verdade no que for preciso, a gente consegue. Tá, gente? Eu desejo uma boa semana para todos vocês. Me acompanhem aqui nas redes sociais. Esse Papo Reto vai ficar salvo, 48 horas aqui. Vai pro meu canal do YouTube. Quem tiver curiosidade de olhar lá, assistir o Papo Reto não, o vídeo que eu fiz contando um pouco da história sobre o meu espasmo. Eu acho que isso, para algumas pessoas assim que se sentem defeituosas, diferentes, não olhadas, não vistas, talvez toque um pouco o coração de vocês. Então eu convido, fiquem à vontade. É um pouquinho da minha história, da minha dor emocional que eu quis dividir com vocês. Já faz um tempinho que tá lá salva, então fiquem muito à vontade, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês e até a semana que vem. Obrigado, gente. Um beijão.